Olá, dou boas-vindas a você ao nosso canal Direito Sem Formalidades. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e ao final deixe o seu like, deixe o seu comentário, suas críticas, suas sugestões, elas são muito importantes para o nosso canal, para o progresso do nosso canal e para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Hoje eu vou continuar compartilhando com você experiências de pesquisa empírica em direito. No vídeo anterior, a gente falou sobre a pergunta de pesquisa. Vou deixar aqui, para você um tag para quem não assistiu ainda esse vídeo, para que possa assistir. Mas hoje nós vamos trabalhar com um outro conceito também muito importante na questão das pesquisas empíricas. São as inferências e as implicações observáveis. Que tal entender um pouco mais sobre inferências e implicações observáveis? Vamos lá? Meu nome é Marcos e eu sou professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, até aqui a gente falou daquela questão toda de como se estruturar bem um projeto, da coleta prévia de dados, de uma revisão de literatura prévia. E no último vídeo nós falamos sobre a pergunta de pesquisa. Bom, com o projeto já estruturado, em andamento, agora a gente vai para o passo seguinte. Nós vamos fazer aquela coleta definitiva dos dados. E nesse ponto, uma vez que você coletou os dados definitivamente, você vai se organizar. E como é que a gente se organiza? A gente precisa organizar esses dados, sistematizar, colocar em tabelas, organizar bem direitinho os dados, para que você possa começar o primeiro passo nesse processo de construção das inferências, a interpretação desses dados. É importante que você não confunda interpretar o dado com a inferência, que é a segunda etapa desses dois momentos aqui. Então, o primeiro momento, feita a descrição da coleta de dados com todo o rigor, porque isso é muito importante, segundo Epstein e King, que tem um texto excelente sobre as regras de inferência, eles vão dizer que a replicabilidade é fundamental dentro de uma pesquisa empírica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que descrever tão bem o seu procedimento, como que você realizou a coleta, como que você sistematizou essa coleta, quais foram as regras que você utilizou para a coleta, para a interpretação desses dados, para que outros pesquisadores, outras pesquisadoras possam também fazer a mesma coisa que você fez. Então, a replicabilidade quer dizer, eles podem replicar a sua pesquisa da mesma forma que você o fez, ok? Então, vamos lá. Feita essa descrição, organizados os dados, tabelados, tabulados, sistematizados, você começa o processo de interpretação desses dados. Mas o que eles querem dizer? É preciso olhar para aqueles dados, é preciso compreender, eles vão dizer alguma coisa para vocês, mas é preciso que você fique ali um bom tempo. Eu digo assim, é importante você estabelecer uma relação com aqueles dados, para que você entenda bem o que eles querem te dizer, para que você escute, tenha um olhar e uma escuta qualificada em relação àqueles dados. Feito isso, você pode começar a realizar a inferência. Mas o que são inferências? Inferências são constatações de fatos desconhecidos que nós extraímos de fatos conhecidos. O que isso quer dizer? Desses dados que você coletou, dessas interpretações que você realizou, você é capaz de dar esse salto. Você é capaz de ir para um dado desconhecido, para um fato desconhecido. Mas o que são, então, as implicações observáveis? Bom, as implicações observáveis, elas têm a ver com essa questão de que uma vez que você inferiu algo, que você fez uma generalização teórica, que você produziu uma teoria de dados conhecidos, você produziu dados desconhecidos. Então, isso é uma inferência, é uma teoria. E essa teoria ela precisa ser. Existem implicações, e essas implicações observáveis quer dizer, se essa teoria que você produziu, desses dados desconhecidos aos quais você chegou, existem ali determinadas outras constatações teóricas que podem confirmar a sua constatação, ok? Então vamos para uma questão bem prática, né? Vamos ver como é que isso funciona na prática.
Você deve se lembrar, né, sobre o nosso estudo. E para quem não se lembra, eu vou deixar aqui o tag, né, dos nossos últimos vídeos sobre a questão dos artigos científicos, periódicos, da coleta que a gente realizou dos artigos e das revistas, né, na área do direito. E para aquelas revistas a gente já tinha aí, né, algumas revisões de literatura, já possuímos uma pergunta de pesquisa, e aí nós começamos a nossa coleta definitiva desses dados, né, e, ao mesmo tempo, a interpretação desses dados. Só relembrando, isso foi uma pesquisa colaborativa entre mim e o Jordan Vinícius de Oliveira, e vamos deixar aqui de novo, debaixo desse vídeo, o link para o artigo completo que foi publicado na revista Direito e Praxis para quem se interessar em aprofundar sobre esse assunto. Mas voltemos agora à coleta dos dados e à interpretação desses dados e à inferência que nós produzimos. Então, vamos ver, nós coletamos, em média, mais de 1000 periódicos na área do direito, classificados e qualificados pela CAPES. Bom, desses periódicos, né, 870 nós tínhamos ali acesso às suas páginas, estavam bem corretos, bem estruturados. Desses 800, 743 apresentavam acesso aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer acesso livre, sem pagamento de assinatura, você tinha acesso àqueles artigos. Bom, desses 743 que tinham acesso aberto, havia 10 que cobravam taxas de processamento. Isso quer dizer, são taxas que são cobradas para o autor para processar, para publicar aquele artigo, embora o artigo ficasse ali disponível para o público em geral. Bom, feito isso, a gente também verificou que no extrato A, a maior parte daqueles periódicos do extrato A, né, e o extrato A era dominante, as chamadas licenças Creative Commons, que são licenças que elas atuam à margem, mas sem a margem do que a gente conhece hoje como o copyright, né, como aquela licença de direito autoral clássica. Então elas dão a possibilidade de uso desse conhecimento livremente, então mesmo sem perder a ideia da legislação de direito autoral, mas elas criam essa possibilidade, né, de acesso aberto, de uso desse conhecimento, perdão, não de acesso, mas de uso desse conhecimento de várias formas, por meio de cada uma dessas licenças. E para quem quer entender um pouquinho mais sobre as licenças Creative Commons, também vou deixar um tag aqui em cima desse vídeo sobre as licenças Creative Commons, que nós temos um vídeo aqui já sobre esse assunto das licenças Creative Commons. Mas o mais importante aqui foi que nesses dados nós encontramos uma maioria de licenças Creative Commons nos extratos mais altos, no quais há daqueles periódicos da área do direito que nós pesquisamos. Então, diante de todos esses dados que nós analisamos, nós interpretamos, nós chegamos à seguinte inferência. Infere-se descritivamente que há um movimento de ruptura com a lógica proprietária com relação aos periódicos desta área, da área do direito. Por que isso? Porque nós fizemos um estudo de caso da área. Nós não podemos generalizar isso tudo, né, para outras áreas, porque a gente não conhecia e não era possível realizar esse tipo de inferência. Aí, o grau de incerteza aumentaria muito, mas nós, a partir desse estudo piloto, nós fizemos outros estudos envolvendo outros colégios, outras áreas analisadas pela CAPES, ok? Além disso, com relação às implicações observáveis. Vamos ver quais foram as nossas implicações observáveis rapidinho antes de terminar esse vídeo? Algumas implicações observáveis que a gente pôde notar depois que a gente chegou a essa inferência, né, são se há um movimento de ruptura, mas como é que se deu esse movimento de ruptura? O que reforça a ideia de que há um movimento de ruptura? Primeiro é que a gente encontrou na maior parte desses periódicos a utilização de um software livre para processamento, da editoração daqueles artigos, o OJS. A maior parte deles usavam o OJS. Uma outra implicação observável que vale a pena ressaltar é que a maior parte desses periódicos, mais de 500 desses periódicos, eram instituídos, organizados por instituições de ensino e pesquisa, tanto públicas quanto privadas, o que revela ali também um interesse na disseminação do conhecimento, em espalhar esse conhecimento de forma livre e não de simplesmente cobrar por esse conhecimento.
Bom, eu espero que você tenha gostado. Este é um vídeo que conclui um pouco desse nosso artigo. E para quem interessar, só repetindo, vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui do artigo para que para quem se interessar, possa ter acesso a esse artigo. Eu agradeço demais o seu apoio, a sua atenção e até a próxima. Muito obrigado.